Olá! No programa de hoje você vai conhecer publicações que envolvem a violência contra a mulher em suas mais diversas formas. Em pauta, a violência física, psicológica, a cultura do machismo, a proteção jurídica dada às vítimas. Por meio da literatura, as minhas convidadas apresentam um amplo panorama da questão, sob o ponto de vista jurídico e psicológico. Eu converso com a advogada Fernanda Buta. Ela lançou um livro a partir da experiência de um projeto do Ministério Público do Distrito Federal, Roda de Cidadania, que propõe a escuta dos homens agressores. Nasceu nessa vontade de fazer diferente, criar uma conexão, um canal de comunicação com esse homem, com esse agressor, para então ter efetividade toda a questão de quebrar o ciclo de violência. Também converso com a psicóloga Wilza Meirelles, coautora do livro Um Soco na Alma, que traz relatos de mulheres que sofreram violência psicológica. O começo de qualquer tipo de violência doméstica começa com a violência psicológica. Além das publicações factuais, no quadro Minuto Literário, o doutor em literatura Francisco Alves vai falar sobre a conexão entre literatura e o debate sobre a violência contra a mulher. A literatura ela dá uma resposta como forma de chamamento à sociedade, chamamento à mudança. O programa começa com a advogada Fernanda Buta. Ela é autora do livro Masculinidades Reconhecendo a Lei Maria da Penha. Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa. Eu que agradeço. Bom, vamos começar pelo título. Tem um Reconhecendo a Lei Maria da Penha. Por quê? Seria um novo olhar? Na verdade, a ideia é que alguns homens que chegam ao sistema de justiça, eles já conhecem a Lei Maria da Penha, ou têm uma noção de que conhecem, e alguns que realmente não conhecem a Lei Maria da Penha. Então, o reconhecendo seria que tem alguns que conhecem e outros reconhecem a Lei Maria da Penha. Eu quero conhecer o projeto Roda de Cidadania, que deu origem ao livro. É um projeto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A senhora participou, então, da composição desse grupo de trabalho que deu origem ao projeto. Como é que nasceu essa ideia? Eu participei do curso de especialização, de capacitação dos servidores, que foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União, e participei das discussões do grupo que iria implementar a Roda de Cidadania e participei da Roda de Cidadania em si, do encontro com os homens. Participei como pesquisadora em todos esses momentos. A Roda de Cidadania, ela nasceu de uma necessidade que os promotores começaram a enxergar de informar o homem do que era a Lei Maria da Penha, do que eram as questões procedimentais, processuais da lei, antes desse homem começar realmente a responder um processo no que concerne a Lei Maria da Penha. Porque muitos chegavam à audiência ou até numa medida protetiva sem entender o que estava acontecendo, com raiva por não entender, e essa raiva se voltava contra a mulher novamente. Então, a necessidade de informar esse homem sobre o que é a Lei Maria da Penha, quais eram os direitos dele, em explicar também o que são as violências que estão presentes na Lei Maria da Penha, porque são várias, alguns inclusive não entendiam o porquê que o que eles tinham feito era violência, porque no senso comum você não vê como violência. E esse não entender o que aconteceu durante todo o processo judicial se transforma em raiva. Raiva de quem colocou ele nessa situação, que no caso foi a mulher que foi vítima. E pode tornar novamente uma violência contra essa mulher. Então a ideia de informar esse homem, de explicar os direitos desse homem, é na verdade uma proteção à própria mulher, para evitar que o processo judicial vire raiva, violência contra ela. Então, o grupo que deu origem à Roda de Cidadania no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal nasceu nessa vontade de fazer diferente, de lidar com o homem, com o agressor de uma maneira diferente. Agora, é um projeto inovador e audacioso também, né, de ter esse foco no agressor. Sim. Como é que foi a receptividade deles? A gente percebe muito que eles chegam tensos, extremamente tensos, para lidar com um promotor, com um assistente social, porque quer queira, quer não, essas pessoas representam o Estado. E
esse homem ele está num momento que ele não está entendendo exatamente o que está acontecendo e tem toda a questão familiar envolvida por trás da agressão, né? O que levou ele a chegar ali no sistema de justiça, no Ministério Público. O primeiro contato que eu tive com esses homens foi, na verdade, tentar quebrar esse medo deles, esse medo que silencia eles, esse medo que faz com que eles, às vezes, nem escutem exatamente o que a gente está conversando, que a gente está tentando entender o que está acontecendo nesse contexto familiar, nesse contexto doméstico. Criar uma conexão, um canal de comunicação com esse homem, com esse agressor, para então ter efetividade toda a questão de quebrar o ciclo de violência. Doutora Fernanda, eu falei há pouco que é um projeto audacioso, né? Ter esse olhar mais sensível com os agressores. Vocês enfrentaram algum tipo de resistência? Dentro do Ministério Público não houve resistência, houve mais a questão de falta de pessoal para conseguir implementar a Roda de Cidadania. Isso porque o Ministério Público do Distrito Federal já vem fazendo trabalhos com grupos reflexivos de homens e também grupos de acolhimentos com mulheres e tem o apoio do governo do Distrito Federal nessa parte dos assistentes sociais, do psicossocial, para estar presente nesses grupos. Doutora Fernanda, é importante a gente pontuar que esse homem, ele continua respondendo criminalmente, paralelo ao trabalho no grupo, né? Exato. Uma coisa não anula a outra no sentido de que esse grupo informativo, ele inclusive não está dentro do processo judicial. Esse homem vai responder o processo judicial normalmente. Masculinidade tóxica. A gente está ouvindo muito falar nesse conceito, né? Eu queria que a senhora explicasse o que é isso. É uma construção cultural mesmo? Porque a senhora também abordou que muitos homens não sabem porque estão ali, porque não identificam isso como violência. Faz parte desse novo conceito de masculinidade? Masculinidade, primeiro a gente tem que entender o termo sozinho, né? A masculinidade significa toda aquela conduta, as características de ser homem. E eu gosto até de usar no plural o termo, porque a gente vive numa pluralidade de pessoas. Então, cada homem teria uma forma de ser homem, vamos dizer assim. Então, existe uma masculinidade plural. A masculinidade tóxica seria aquela que tem um atributo de características que são machistas, violentas, são tóxicas, não em relação apenas à mulher, mas em relação até ao próprio homem. Ou seja, é uma masculinidade que oprime a mulher, que oprime o homem, que oprime o filho, oprime todos que estão no ambiente de convívio desse homem. E a masculinidade tóxica, ela é uma construção social e cultural que permeia desde a infância deste homem. Então, quando a gente vê um pai virando para um menino, homem não chora, isso já é uma construção dessa masculinidade tóxica. Porque ao longo do tempo, o que isso pode causar internamente a essa criança? É uma repressão de sentimentos que na vida adulta pode virar uma violência contra a mulher, pode se tornar uma violência no trânsito, pode se tornar uma violência no trabalho. Os dados mostram muito isso, que a masculinidade tóxica oprime o próprio homem. A taxa de suicídio entre homens é 4 vezes maior no mundo todo. Os homens morrem mais em acidentes de trânsito. O termo masculinidade tóxica é um conjunto de construções ao longo da vida que culminam nesse homem violento, esse homem machista, esse homem homofóbico muitas vezes. E em contradição com isso, a gente teria, o contraposto seria a masculinidade saudável, que seria uma masculinidade que respeita a mulher, uma masculinidade que não é violenta e nem por isso deixa de ser masculino. Porque às vezes é importante a gente não vincular a masculinidade tóxica com estereótipos, porque eventualmente um homem provedor e uma mulher que é dona de casa pode ter uma masculinidade saudável e ela pode estar tranquila com essa relação, ela quer ser dona de casa. Então a masculinidade tóxica é muito além de estereótipos. Como é que é importante essa roda de cidadania, de diálogos, até para desconstruir esses conceitos, né? Tudo isso que a gente está conversando sobre a importância desse diálogo com os homens e dar voz aos agressores,
Tudo isso está aqui na sua pesquisa, no livro Masculinidades Reconhecendo a Lei Maria da Penha. A senhora traz esses depoimentos e conta um pouquinho na prática dessas experiências? Eu conto nesse livro tanto depoimentos de promotores, de palestrantes que compuseram o curso de capacitação dos servidores do Ministério Público do Distrito Federal, da assistente social que lidou com esses homens, e também próprios depoimentos dos homens que participaram da Roda de Cidadania. Bom, 13 anos de Lei Maria da Penha em 2019, qual é o balanço que a senhora faz? Avançamos muito nessa matéria? Eu acredito que nós avançamos muito, porque a violência doméstica, a gente tem uma noção de que ela vai muito além da violência pura e simplesmente. Então, tem um contexto familiar, às vezes esse agressor e essa vítima vão ter para sempre um vínculo, às vezes eles têm um filho, às vezes eles têm uma família. Então, não haveria como a gente estar lidando com essa violência com os institutos penais normais, vamos dizer assim. Porque a prisão, por exemplo, não se mostrava uma opção, tendo em vista que muitas vezes a vítima estava sendo vitimizada novamente. Porque às vezes ela dependia financeiramente desse homem, às vezes ela se sentia mal por ter colocado o pai dos filhos dela na cadeia. Então, a lei veio trazer uma nova forma do processo judicial se cumprir, de forma que essa mulher não fosse vitimizada novamente. E trouxe institutos penalizantes para o homem, de uma forma também que a vítima não fosse penalizada juntamente. Então, nesse aspecto, eu penso que a lei foi uma inovação muito boa para o nosso ordenamento jurídico. No entanto, ela trouxe muitos institutos, tanto para o Ministério Público, tanto para as delegacias, como a Delegacia da Mulher, que nesses 13 anos não foi implementado de forma coesa, vamos dizer assim, de uma forma efetiva. Então, ainda falta muita coisa para ser desenvolvida em questão de políticas públicas, porque na lei está escrito que deve ocorrer, deve ter proteção, deve ter uma casa para abrigar essa mulher e os seus filhos quando ela tiver necessidade. E hoje só 2,4% dos municípios brasileiros contam com essa casa. Então falta muita coisa que a lei prevê e não está sendo feito. Há muita coisa ainda para se conseguir. Bom, mas estamos no caminho, né? Esperamos que a gente alcance esses bons resultados o mais breve. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco a conversa é com a psicóloga Wilza Meirelles. Ela é coautora do livro Um Soco na Alma, que traz relatos e depoimentos de mulheres vítimas de violência doméstica. Até já. Estamos de volta com o programa Iluminuras, que hoje se dedica a publicações voltadas à violência contra a mulher. Ao meu lado, neste segundo bloco, a psicóloga Wilza Meirelles. Seja bem-vinda ao programa, Wilza. Muito obrigada, Rafinha. Adoro estar aqui no programa, segunda vez. Vamos lá. Vamos falar sobre o livro Um Soco na Alma. Você é coautora, ao lado da Beatriz Schwab, e vocês escreveram esse livro a partir de um relato pessoal da Beatriz. Isso. Como é que veio essa união e a ideia para a publicação? Um dia ela me propôs que nós juntássemos ela com o relato, eu com conhecimento científico, juntássemos e faríamos um livro sobre violência psicológica. Por que violência psicológica? Porque muito se fala na violência sexual, na violência física, mas pouco se fala na violência psicológica, que é o começo de tudo, né? O começo de qualquer tipo de violência doméstica começa com a violência psicológica. E os estudos demonstram que a violência psicológica ela é muito mais marcante, muito mais traumática, tem muito mais consequências do que quaisquer outros tipos de violência. E a Beatriz é uma engenheira química
que sofreu violência psicológica do marido. Isso. Foi isso? Era casada com um rapaz e se separou, e depois da separação ele começou com comportamentos abusivos, né? Que deixou ela muito traumatizada, deixou ela arrasada, ela parou de trabalhar, ela parou a vida dela, ela parou tudo por conta desse abuso. Até que ela buscou a ajuda de uma psicóloga e conseguiu ressignificar o momento dela. Então, ela achou importante que isso se espalhasse, que isso alcançasse mais mulheres. O livro chama Um Soco na Alma. Muito significativo, né? Justamente porque atinge a alma. E tudo que atinge a alma é muito, muito forte. Nós optamos por um relato de gênero, né? Nós só falamos de mulheres, mas eu sempre friso, é importante frisar que existem mulheres abusivas, que entre gays existem os relatos de abuso, com os idosos, com criança. Então, os abusos psicológicos existem em quaisquer esfera. As pessoas também acham que acontece muito na classe baixa. Não é o que acontece. O livro, inclusive, mostra isso, né? Ela é de classe média alta, a Beatriz, e anda nos melhores lugares. Ele era de uma família boa e, no entanto, aconteceu isso, né? Então, vem quebrar muitos tabus o livro. E você entrou justamente com essa linguagem científica, literária científica, mas com uma pegada de uma linguagem simples também. Sim. Para garantir esse alcance. Para garantir o alcance. Eu peguei o meu TCC, que era sobre violência psicológica, e ali eu reli e fui transformando ele num bate-papo, né? Para que realmente as pessoas não se cansassem ao ler o livro, que se identificassem com as palavras. A gente está falando muito aqui de violência psicológica. Eu queria que você explicasse o que caracteriza na prática de uma relação. Ele começa devagarinho, tanto que eu falo que existem sinais. Então, quer dizer, vai começando assim, devagar, e a mulher vai se enredrando. É o que eu falo no livro. Ela se enredra numa trama de controle, né? Então, o que é? É a humilhação, é o desprezo, é o controle, é o ciúme excessivo. E tudo isso eu descrevo no livro e comparo com o que ela sofreu. Ela sofreu uma coisa, eu venho e falo, olha, isso é o ciúme excessivo, quais são as consequências disso? Aí, quais são as consequências? Vai minando a autoestima da mulher. Ela vai se sentindo subjugada, ela vai se sentindo desnecessária. São pequenas frases, como, por exemplo, olha como sua mãe é gorda, olha como sua mãe é desleixada. Ou então, você pensa que você vai conseguir outro homem igual a mim? Uma das principais características também é o isolamento. Ele começa a isolar a vítima. Dos amigos, da família. Dos amigos, da família. Por quê? Para não ter olha o que ele está fazendo com você. Né? Ele começa a dominar toda a vida da mulher. E a mulher vai cedendo espaço, E a autoestima vai diminuindo, até que o que é que acontece com ela? Ela perde a identidade. A gente costuma falar que é um ciclo. O que acontece? Há violência, desculpa, lua de mel, violência, desculpa, lua de mel. Então, esse ciclo
ele vai confundindo a mulher. Ele vai emaranhando todas as crenças que ela tinha a respeito de si própria. Ela entra num estágio de que eu consigo mudar, eu posso fazer a diferença, eu sou a que vai mudar este homem. Você está descrevendo uma situação que nós vimos em 2017, numa novela da TV Globo que se chama O Outro Lado do Paraíso, a novela do Valcir Carrasco. Eu estou dizendo que eu estou imaginando a novela, por quê? Porque o livro Um Soco na Alma deu origem à novela, aos personagens, né? Os protagonistas, Sérgio Guinzé e Bianca Bin, eles viveram justamente essa relação. Ele usou o livro como referência bibliográfica, né? Porque não é o tempo inteiro da novela. Aquela primeira partezinha em que ele pega a protagonista como vítima ao casar com ela, né? Ele é o Valcir Carrasco. O Valcir Carrasco. O autor da novela. Isso. E assim, eu acho interessante que quem leu o livro, ao ver a novela, vê partes do livro. Por isso que você falou, eu identifiquei, porque eu conheço seu livro, eu li o seu livro. Ele tem uma parte do meu livro, tem um capítulo do meu livro que eu descrevo humilhação, ciúme. Então, cada uma daquelas, ele colocou uma cena representando simbolicamente aquele contexto. Assim, então, é muito uma honra, né? E é um serviço muito importante falar sobre isso no horário nobre, debater o assunto que é tabu, muitas vezes. Agora, Wilson... Tanto que foi bem debatido na época na Globo. Vou pedir uma breve pausa para você agora, porque nós vamos ao quadro Minuto Literário. Você vai ver com o doutor em literatura, Francisco Alves, que a literatura também faz parte desse debate. Vamos ver. A literatura brasileira não esteve ausente da representação da violência de gênero. Pelo contrário, autores e autoras se debruçaram na inscrição desses personagens dentro do sistema literário brasileiro. Pensemos nos romances regionalistas de Graciliano Ramos e José Lins do Rego. Neles, as personagens encontravam a morte como fim último, porque elas estavam imersas no ideário patriarcal e machista. Logo, a morte era a forma de representação delas, por uma questão de honra, ou por uma questão de sangue, ou por uma questão mesmo da opressão. Já na década de 70, autoras como Marina Colasanti, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector elevam essa discussão para um outro patamar. São mulheres que representam e que falam das violências físicas e simbólicas que tais personagens sofrem. Colocam à baila a representação íntima da mulher, ou seja, são autoras que estão ali falando, em termos de literatura, de todo e qualquer tipo de violência que as mulheres sofrem. E essas autoras abriram caminho. A literatura ela dá uma resposta como forma de chamamento à sociedade, chamamento à mudança. Muito obrigada, Francisco. Vamos voltar à nossa conversa aqui, Wilza. O Francisco Alves abordou justamente essa questão da violência contra a mulher na literatura. É importante também esse link? A literatura é imprescindível para uma ressignificação. Boas literaturas, né? A literatura de empoderamento. O empoderamento ele começa na terapia, né? Quando ela procura ajuda. E a própria psicóloga vai encaminhar a ela livros em que o empoderamento da mulher é citado, é trabalhado de uma maneira em que a mulher se identifique. Heroínas, né? Heroínas, isso. Você faz isso no consultório? Eu faço demais. O meu livro, todos os meus pacientes têm o meu livro. Né? Eu nem vendo, eu faço questão de doar, porque é importante que isso fique gravado, que isso fique internalizado, sabe? Porque, na verdade, a literatura, tem a literatura de empoderamento, mas também tem a literatura ruim, a literatura de romantização da violência. Você toma muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Né? Muitas vezes tem livrozinhos que a gente lê de romance
em que a mulher é subjugada, o livro inteiro, romantizada essa subjugação, né, esse subjugo, é romantizado e no final tudo acaba em flores. E na vida real... E nós sabemos que o final acaba em feminicídio, né? Existe a violência psicológica, depois passa para a violência física. A violência física se mistura com a violência sexual e depois o feminicídio, né? E tem outra violência também muito pouco abordada, que é a violência patrimonial. Verdade, a gente também não fala muito sobre ela, né? Uhum. Wilza, mas o primeiro passo a gente está dando, né? Só da gente falar sobre o assunto, eu digo sociedade... Isso, falar. É importante debater, dar visibilidade a essa questão. Dar voz às vítimas. Muito obrigada pela sua participação, Eu mais é que uma agradeço, vez. Rafinha. Parabéns pelo trabalho ao Muito lado obrigada. da Beatriz Schwab. Muito obrigada. Eu quero deixar claro aqui que não existe só a violência contra a mulher. Mais uma vez eu quero dizer, o livro é um livro de gênero, mas na vida existem mulheres abusivas também. E isso é importante ser debatido também. Eu agradeço a oportunidade e vamos ressignificar e caminhar juntos. Obrigada. E com esse excelente alerta, a gente fica por aqui. Você pode rever o programa acessando youtube.com/TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela companhia.